Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao lado de todos nós e que nós possamos compreender um pouquinho mais a respeito da Tua vontade para a nossa vida. Quero orar por esse amigo, por essa amiga que tirou esse tempo agora para juntos refletirmos na Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude e que nós entendamos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, minha Bíblia já está aqui e hoje vamos olhar para o Antigo Testamento, para profecias messiânicas. Na realidade, nós vimos ontem, Gênesis 3,15, ali aparece a primeira promessa do Evangelho, quando Deus diz para Eva e para a serpente que Ele colocaria inimizade entre as duas. Gênesis 3,15 ensina que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esse é Cristo, o Messias prometido. Adão e seus descendentes almejavam a vinda de Jesus. É por isso que ele é conhecido em Gênesis 3,15 como a semente da mulher. Já em Gênesis 49:10, ele é conhecido como Siló, porque Siló ou Shiló foi a primeira capital do povo de Deus. Uma cidade que recebeu o povo de Deus. De Siló ele viria também. Isaías 7,14, ele é retratado como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Para o profeta Jeremias, no capítulo 23, verso 5, Jesus seria o renovo justo. Para Daniel, o príncipe e ungido. E para Oséias, o Deus dos exércitos. Então, vários simbolismos de como o Messias seria conhecido. Agora, a principal pregação, o principal método que Deus usou para alertar o povo a respeito da vinda do Messias tinha a ver com o sacrifício de animais. Então, todos os animais que eram sacrificados tanto no santuário terrestre quanto pelos patriarcas antes que houvesse santuário, como no caso de Abraão, eles apontavam para o Redentor vindouro. Quando você lê a sua Bíblia e você aprende que Abraão, em cada lugar que ele passava, ele erigia ali um altar e sacrificava nesse altar, Abraão tinha a esperança de que esse animal que morria ali no altar, ele apontava para o Messias que um dia viria para dar sua vida por todos nós. Depois Moisés recebe a ordem de construir um santuário e nesse santuário havia um altar de holocaustos, onde os animais eram queimados depois de mortos. Esse altar de holocaustos apontava para o Calvário. E esses animais que eram mortos apontavam para Jesus, que um dia viria morrer em nosso lugar. É por isso que, olhando as profecias do Antigo Testamento, a gente percebe nessas profecias messiânicas a informação dada a respeito da vinda de Cristo, de seu sofrimento e de sua morte. E para que as promessas fossem apreciadas e guardadas, Deus então deu amplas informações sobre a vinda do Messias. Vamos começar com esse texto de Miqueias 5, verso 2. Aqui o profeta revela o local em que o Messias nasceria. Miqueias escreveu assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que há de governar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sim, é o profeta Miqueias a quem Deus revelou o local do nascimento de Jesus. E tu, Belém, Efrata. Interessante que José e Maria, eles não moravam em Belém, mas por causa de um recenseamento exigido pelo Império Romano, para lá foram José e Maria para alistamento, para um censo que o Império estava fazendo. E esta viagem até Belém, para esse alistamento, foi justamente o que permitiu o cumprimento da profecia. Quando Maria completa o seu período de gravidez e agora o menino vai nascer, nós temos então o local do nascimento
exatamente aonde Jesus estava, em Belém. Assim se cumpriu a profecia do local. Em Mateus 2:1, o evangelista registra o cumprimento profético. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Interessante, né? Mateus está registrando o exato local onde Jesus nasceu. Como Miqueias havia dito, em Belém da Judéia. Como Deus se antecipou ao tempo para deixar bem claro para o seu povo o Messias e a sua obra, para que não restassem dúvidas a respeito do Cristo e do trabalho que ele viria desenvolver em favor de todos nós. Isaías fala das circunstâncias do nascimento de Jesus. Olha o que diz Isaías 7, verso 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O que estava profetizado aqui em Isaías? Que ele nasceria de uma virgem. Logo, um nascimento miraculoso. Quando nós vamos agora por Evangelho de Mateus, capítulo 1, 16, nós temos as circunstâncias do nascimento e o cumprimento dessa profecia. Quando Mateus diz assim, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Então, foi da Virgem Maria que nasce o menino Jesus. O anjo havia dito, né, para José, aquilo que nela se operou é fruto, obra do Espírito Santo. E foi graças à visita desse anjo que José desistiu da ideia de abandonar Maria assim que descobriu que ela estava grávida. Deus estava dirigindo todas as coisas para que o plano da salvação pudesse avançar. E aí nós vemos o exato cumprimento feito por Isaías de que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Esta virgem foi Maria, que se colocou nas mãos do Senhor para cumprir o seu propósito. O que Oséias profetizou? No capítulo 11, verso 1, nós lemos, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Do Egito chamei a meu filho. Para que esta profecia se cumprisse, Jesus precisava ir para o Egito. E você vai se lembrar que por ocasião do nascimento de Jesus, depois vem a visita dos magos, o rei Herodes descobre o nascimento de Jesus e para tentar matar esse possível novo rei, Herodes mandou que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem assassinadas. Por orientação de um anjo, José fugiu para o Egito. E quando morre Herodes, ele volta do Egito. É precisamente isso que vai dizer Mateus. Mateus 2,13 nós lemos, e tendo eles partido, os magos, né? Eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E José, obediente à revelação do anjo, foge para o Egito. E quando Herodes morre, Jesus volta do Egito e se cumprem as palavras de Oséias. Do Egito chamei meu filho. Você percebe cada detalhe da profecia? Como Deus está conduzindo os eventos em torno de Cristo, da sua vida, do seu ministério, para que tudo se cumpra perfeitamente? Olha o que profetizou Jeremias. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. O profeta Jeremias está antecipando, pelos olhos da profecia, a matança dos inocentes lá em Belém. A Raquel aqui chorando é uma analogia que é usada para as mães que perderam seus filhos naquela ocasião. Mateus 2,16 fala dessa ordem do rei Herodes. Então Herodes irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos.
O que queria Herodes com isso? Matar o menino Jesus que havia nascido. Você consegue imaginar a cidade de Belém e a vizinhança de Belém? As mães perdendo seus filhos? Todos os bebezinhos de até 2 anos foram assassinados. A profecia havia dito: Raquel chora por seus filhos, porque eles não existem mais. É um clamor profético deste acontecimento nefasto, em que as crianças morreram por ordem desse rei. É claro que por trás do rei Herodes estava o próprio Satanás, atuando nesse grande conflito entre o bem e o mal para destruir o menino Jesus. Porque o diabo sabia que se esse menino crescesse, se ele avançasse em seu ministério, ele seria o nosso Salvador. E o diabo tentou de todas as maneiras, usando as instrumentalidades humanas que ele podia, para tirar Cristo de cena, para acabar com ele ou levá-lo a pecar. E dessa maneira, estorvar, impedir o plano da salvação. Mas a palavra de Deus diz que tudo estava sendo dirigido pelo Senhor. O que Isaías mais profetizou a respeito do Messias? No capítulo 61, verso 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quando vem Jesus Cristo, ele pega exatamente esta profecia e aplica a si mesmo. Em Lucas 3, 21 e 22, em Marcos 1, verso 10, Jesus então diz que ele é ungido de Deus. Foi ungido por intermédio do Espírito Santo, justamente para cumprir o papel profético destinado no Antigo Testamento. Outros detalhes a respeito do Messias. O profeta Zacarias falou do preço que Jesus seria traído. Em Zacarias 11, 12 está escrito: porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário. E se não deixai-o, e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Interessante. Foi exatamente por 30 moedas de prata que Jesus foi entregue. Olha o que diz Lucas 4,18. E disse, que me quereis dar? E eu vos entregarei. Então lhes pesaram 30 moedas de prata. Esse foi o valor que Judas lucrou para entregar o seu Senhor aos líderes judeus daquela época. Interessante. Até o valor pelo qual Jesus seria entregue por Judas já estava profetizado no Antigo Testamento. Isso tudo ensina para mim e para você de que Cristo foi descrito nas profecias do Antigo Testamento em detalhes. Sua vinda, as circunstâncias de sua vinda, local de nascimento, sua obra, o fato da traição, e não para por aí. Todos os detalhes foram dados para que o povo não fosse surpreendido pela chegada do Messias. Olha comigo uma outra profecia interessante. Isaías 53, verso 7, apresenta agora os detalhes da morte de Jesus. Isaías escreveu assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Que Isaías está dizendo? Que Jesus seria levado humildemente diante dos seus algozes, mas não abriria a sua boca. Olha o cumprimento dessa profecia. Mateus 27, 12, ensina que, acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus não respondeu nada. Ele ficou quieto. O silêncio de Cristo é um cumprimento daquela profecia. É verdade que esses líderes queriam que Jesus blasfemasse, fizeram de tudo para que ele desistisse de sua missão, mas não. Cristo veio fiel a tudo aquilo que ele havia se comprometido. Por trás de cada profecia havia aqui uma ação do Messias. E agora, Jesus, que é o cumprimento dessas profecias, precisa agir exatamente como estava prescrito lá nas profecias.
e ao longo de todo o seu julgamento, ele não abriu a boca. Lembra das palavras de Isaías? Como uma ovelha, como um cordeiro mudo, foi levado perante os seus tosquiadores, e ele não abriu a boca. As profecias messiânicas continuam anunciando detalhes da morte dele. O Salmo 22 é um salmo do sofrimento do Messias, e ele traz detalhes da crucifixão escritos por Davi, séculos antes do nascimento de Jesus. Davi escreveu assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Dividiram as minhas roupas entre si e atiraram sorte pelas minhas vestes. Quando chegamos em Mateus 27, você tem exatamente o cumprimento dessa profecia. Depois de o crucificarem, disse Mateus, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonastes? Você percebe como que Davi, séculos antes do nascimento de Jesus, conseguiu descrever em detalhes aquilo que se passaria no Calvário? Como que você explica uma profecia dessa, se não pela orientação divina, se não pela condução e direção do Espírito Santo de Deus? E após a morte de Cristo, Isaías diz: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos esteve em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Isaías anuncia de que ele seria sepultado com os mortos, ou melhor, com os ricos. E quando nós chegamos no Novo Testamento, o que acontece? Mateus 27 diz: José tomou o corpo, envolveu num lençol limpo de linho e o colocou no sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Mateus 27, 59 está falando de José de Arimateia, um dos ricos seguidores de Jesus. Este vai junto com Nicodemos, pedem o corpo de Jesus que havia morrido e agora enterram, colocam Jesus numa sepultura nova que José de Arimateia havia cavado para ele. Assim se cumpre mais uma profecia, quando o profeta disse de que ele seria sepultado com os ricos. Com os ricos estaria na morte. E foi justamente nessa sepultura para um homem rico que Jesus foi colocado, depois de tirado da cruz. Essas profecias e os seus cumprimentos, elas só servem para nos ajudar a entender como que Deus está dirigindo a história. Como que nós podemos confiar na palavra profética. Cada detalhe, nada faltou. João 1:11 declara: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Depois de tantas profecias, por que a nação ainda rejeitou o Messias? Eu penso que um dos motivos seja pelo desconhecimento dessas profecias, por uma falsa expectativa que se criou a respeito da vinda de Cristo. Agora, estamos aguardando a sua segunda vinda. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: será que nós não seremos enganados como eles foram? Iludidos como eles foram por não conhecer as profecias? É por isso que eu e você precisamos, todo o tempo, em todo instante, estarmos estudando a Bíblia e nos preparando para os eventos finais e para a volta de Jesus. Não é maravilhoso pensar em como Deus está dirigindo a história, em como cada cumprimento profético teve o seu lugar? Isso só nos alerta de que aquilo que está profetizado para o futuro, em breve vai acontecer. E eu e você precisamos estar prontos para isso. Quero convidar você hoje a orar e a colocar a sua vida nas mãos do Senhor, pedindo a graça dele para o preparo para o seu breve regresso. Ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essas profecias feitas a respeito de Cristo e por esse maravilhoso cumprimento. Assim como elas se cumpriram,
as profecias que ainda estão no futuro também se cumprirão e que nós possamos nos preparar para te receber em glória e majestade. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.